Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos, nós somos o Parlamento das Corujas, eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. Eu sou o Caí de Tavian. Eu sou o Vinícius Domingues. Para vocês que nos ouvem do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido, é bem legal essas informações das ferramentas, né, das estatísticas. Você que tá ouvindo a gente aí no Azerbaijão, Na Antártida, Verde. cara, na Antártida. Cabo Verde. Pessoal de Mountain View aí. Caramba. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. O episódio de hoje vai ser sobre RPG e livros. RPG and Books. Nós vamos começar por RPG. O RPG que eu tô jogando no momento é D&D, aquela aventura pronta, Tumba da Aniquilação. É bem legal. Na verdade, o nome é bem em inglês. Tomb of Annihilation, traduzindo né? aqui, Tomb of né? Annihilation. Não tem em português ainda, né? Eu tô traduzindo aqui na minha tradução, É. porca. É uma aventura bem legal, um cenário muito diferente do que a gente já tá acostumado no D&D. Tem dinossauros. É isso que eu gostei, só porque tem dinossauros, o resto dane-se. Tem nada a ver com o Rise of Tiamat? Não. Não. É outra aventura. Só que é o mesmo Até sistema, agora, né? né? Só que fazem parte do mesmo sistema da quinta edição, não é? E eles passam no mesmo mundo ao mesmo tempo? Alguém sabe disso? Se passa em Forgotten Realms também. Toquei. Só que ele é em Coach. Chut. É mais ao sul, né? como Bem você mais ao sul, né? Chucas. Chux. Ele é no sul de Forgotten Realms, é uma área assim de selva fechada. Muito da com hora. muitos dinossauros, mortos-vivos. Caramba. Ainda vou conseguir um dinossauro. É bem fácil até. Mas tem que virar bardo? Ou como é que fala? Não, você tem que pagar só. Druida. Druida, só druida. Esse é o problema do RPG. Se você tem você fala que não tem restrição, mas sempre tem, né? Ah, não. Você tem que ser um vagabundo que mora no mato usando a tanga de velho Tem um para. dinossauro. Não pra ter um dinossauro, mas aí é pro dinossauro ser o seu companheiro animal. Assim, Você conseguir falar com ele, que nem o Dr. Dolittle, né? Isso. Essa foi a última aventura pronta, lançada, né? Sim. Ela foi um tema bem legal. Inclusive, saiu um jogo de tabuleiro dela ao mesmo tempo, da Wizards of the Coast. E eu desconfio que a nova coleção do Magic the Gathering é um pouco Baseada. inspirada. Chama, acho que é Rivals of Ixalan, que tem um negócio assim meio península azteca. Então é selva também tem dinossauros. Com piratas, Caramba. que piratas tem ligação com o Caribe, que tem ligação com a selva ali. né? Isso, é bem por aí também. E tem alguma coisa nova no Neverwinter Nights também? No jogo pra console e pra PC? Putz, deve ter. Deve ter, eu não sempre vejo. tem, né? Eles sempre lançam ao lançam. mesmo tempo. É verdade, eles sempre lançam, deve ter. Eu não sei, eu sei que eu achei as imagens que você mandou muito legais. Dos dinossauros? Dinossauros na selva ali. Aquele cenário parecia do Uncharted, porque não tá bem se passando no Caribe, no Uncharted 1, sabe? Eu achei engraçado que o D&D finalmente corrigiu. Os Velociraptors agora são realmente Raptors, que é os pequenininhos. Sim. Porque o Raptor ele é pequenininho, né? Ele tem um metro, a maior mais ou menos decepção 1,20 da m. minha vida. Não, aquele grandão... Ele é um da espécie dos existe. Raptors, só que o nome dele é Deinonychus. Então, não é um nome legal como Não é um nome Velociraptor. legal. Não é um nome legal. Velociraptor não tem mais. O nome era legal e o bicho também, E sabe? eu gostei também que eles puseram penas nos dinossauros. As pessoas acham que tem preconceito contra as penas, mas eu acho que fica legal, cara. Fica dá medo do mesmo assustador jeito. pensar num piruzão te perseguindo. Não parece um peru, mas tudo bem. Ó, um negócio bem legal que eu tô interessado, não saiu ainda, mas é o RPG do Call of Cthulhu. Aqui no Brasil chama o chamado de Cthulhu. Ele vai ser publicado como chamado de Cthulhu? Mas é o certo, né? A tradução correto. certa. A pessoa não consegue nem falar Cthulhu. Põe Call of Cthulhu, tá tudo certo. Mas é o nome do conto mesmo, né? A chamada que eu tô, eles vão pôr ele num telefone, assim. Cthulhu está ligando. Ele é flagando. Olha, quem fala? Ele é. Então, Ele é o novo Mizifi, né? ele é... Ele é. O Chamado de Cthulhu, ele tá no Catarse atualmente. A New Order, a editora, tá fazendo o projeto dele pra lançar no Brasil. Ele vai ser publicado de qualquer maneira, então pode demorar um pouco. Que Ele demora nunca foi sempre essas publicado coisas no aqui Catarse. nenhuma vez, Gustavo? Sim, ele foi
Inclusive foi pelo Catarse, por outra editora do Rio de Janeiro. Eles conseguiram o financiamento, eles lançaram o livro, enviaram para as pessoas e não produziram mais. Então eles não venderam mais Só livro. tem quem pagou lá o Catarse. Mas Isso o que pessoal é gosta dessa versão? Gosta, falaram que é boa. E essa versão virou uma raridade. O livro... Caramba, eu lembro disso aí. Não faz tanto tempo assim. Não Não, faz. né? Nos grupos de RPG, o pessoal tava cobrando mais de R$300 pelo livro. Nossa. Como se fosse raridade mesmo. Aí atualmente abaixou o preço porque tá saindo o Catarse do novo. Esse que tinha saído era da 6ª edição. Aí agora esse da New Order é a 7ª edição. É uma edição atualizada. E esse RPG é famoso porque ele compila os mitos do Cthulhu, né, do Lovecraft. Todos os outros autores Isso que deram continuidade, que trabalharam junto com o Lovecraft na época, que ele incentivava, inclusive. E que a trabalhar com inspiraram o ele. Lovecraft também. Também, eles ajudaram, sim. Inclusive, vocês jogaram uma aventura, né? De Call of Cthulhu que o Vinícius mestrou. Exatamente. Só que... Bom, pra começar, já até puxando o gancho, eu fui atrás do Call of Cthulhu D20. Do original? Dessa que a gente tá falando? Isso, Não, não, D20. a versão D20. Pra pegar informações sobre criaturas que eu não conhecia. Sim. Porque o Lovecraft deixou abandonado pelos contos, né? Realmente é uma enciclopédia. Sim. O RPG. Só que eu pensei, D20 não é o que eu quero pra mestrar isso. Então a gente pegou o sistema do Mundo das Trevas. A gente pegou um que a gente já tava familiarizado, que a gente jogava recente, e era simples, era mais fácil de jogar. Poxa, então em vez de pegar o Vampiro a Máscara, ali, Lobisomem. a gente encontrou o manual padrão, que tem ficha de humanos, e eu falei, ótimo, os personagens vão ser humanos e o que for místico vem da minha cabeça, aí tá o pesadelo e o horror. A gente usando o sistema de D10, só tinha um dado, né? Só tinha, o Soldado D10, mas acho que o que eu mais fico orgulhoso foi que eu criei um plot histórico. Era... Foi... Qual época? Década de 20? Eles passavam na década de 20. Era bem legal. Ou pouquinho antes da década de 20, não era? Os personagens. Nós éramos todos os personagens de uma universidade, que é tipicamente Lovecraft. Era a Universidade de Miskatonic. Miskatonic em Arkham, né? Isso, o Gustavo era professor. Eu era professor. O único que não era de lá era eu, que eu era um marinheiro. Você era um marinheiro. Que tava junto com a gente, que era... Inspirado no Kurt Russell do filme A Coisa. Mas eu lembro que seu personagem foi possível ser feito porque ele encaixava com a história. Sim, a gente se conheceu no O personagem do Carlos era um filho de um senador riquinho que lutava boxe. Ele era da família Rockefeller, né? Você Não. Uma coisa assim. mas é. Ele era tipo uma dessas É a família rica, né? A gente não usou nomes verdadeiros, assim, né? E o Victor era o aluno certinho, obcecado por música. Eu acho que ele parecia mais o personagem do Lovecraft do que os outros. O segundo era o do Gustavo. Eu e o Victor e o Carlos pareciam mais como personagens do Robert Howard. Sim, exatamente. É. Não, apesar de que o do Gustavo, ele tinha uma arma só porque era diversão. Por isso que ele não era tão parecido. Porque os personagens do HP Lovecraft geralmente não usam arma. Se usam, eles perdem ela imediatamente. Não serve pra nada. Eu tinha um ajudante e Isso. eu tinha uma arma porque eu caçava pássaros. Nossa. E aí Exatamente. a gente tava indo pra essa ilha, né? Onde tinha esse... A descoberta lá, né? obelisco lá, esse mistério. Era foi descoberto um obelisco que mostrava que a tribo dos Sioux, que vivia na Dakota do Norte, já esteve no Maine. E eles Isso foram- é muito distante do território E real eles deles. saíram de lá forçados, porque eles tinham medo de alguma coisa. Isso. Eu levei a arma porque eu era escroto. Eu era aquele cara que quer atirar nos pássaros exóticos da ilha. sabe? Era o único que tinha uma arma. E extinção, né? De fogo, né? Exatamente. Era o único que tinha uma arma de fogo, era ele. Eu sou tipo aquele personagem que tava assim, olha um Dodô! Inclusive, quando você falou a descrição do seu personagem, eu imaginei como o caçador do filme do Jumanji. Eu imaginei como... nele. Eu pensei no Van Belt o tempo todo. Eu sou o Van Belt, é o pai do Robin Williams. Alan. Do Alan. Então, todo o clima que eu montei, sei lá, eu quis pegar uma coisa, a cidade isolada. A ilha era a cidade. Ela só era, a cidade pegava metade da ilha. E o resto eram sítios arqueológicos, florestas e um penhasco. Uma coisa que eu também fiquei orgulhoso. Essa aventura é uma razão de orgulho pra mim. Muito legal, cara. Eu mandei pra alguns de vocês uma imagem e falei que aquilo foi um sonho que o personagem teve um dia antes da aventura começar. Isso. E eu não disse a fonte do desenho, eu peguei um que fosse muito dúbio e eu usei a Mãe Hidra. Eu adivinhei, nem vem. Você adivinhou? É porque ela é um personagem menos famoso do que o marido dela, entre aspas, que é o Dagon. Dagon. Sim.
Que é o primeiro conto até do Lovecraft. do livro da Hydra. Sim, e Acho que é o poxa, primeiro conto dele mesmo. foi o primeiro que eu li. Ah, não, tem os do Alquimista. É o primeiro conto, acho que, do mundo Cthulhu Mythos. Cthulhu Mythos. Então, criar esse... Todos os personagens sabiam que ia dar merda alguma hora. Essa foi a melhor parte. A gente tava com medo, cara. Parecia o do Mundo das Trevas que a gente jogou quando era humano ainda. A gente ficou com medo de morrer. E, poxa, se você quer mestrar... Isso que eu reparei. Se quer mestrar uma coisa do Call of Cthulhu, não joga o monstro de cara. Ou Não, os monstros. Tem que ter o mistério, tem que ter tudo. Isso. Cria todo o esquema antes. Então eles passaram a primeira aventura realmente pesquisando, descobrindo que tinha coisa errada na cidade. À noite, as cenas... Tinha umas cenas muito thriller, que era legal, que a gente tava com outras equipes... Foi meio que uma corrida do ouro, só que pra arqueológica, né? Então, e aí umas pessoas foram desaparecendo à noite, Aos poucos. Aos poucos, de outras equipes. Aí a gente começou a aumentar aquele mistério. Aí os caras assim, pô, as pessoas voltaram pra universidade sozinha, elas ainda estão na ilha, qual que é o rolo? Por que elas sumiram, né? A gente começou a ficar meio paranoia e começou a andar sempre junto. A gente não se separava, o único que separou foi a pessoa que faltou e morreu depois, né? Não, foi capturado e colocado como oferenda. Nunca falte numa sessão de RPG. Nunca. De preferência. Ainda mais porque isso também foi um esquema que eu gostei. A gente fez aquele sistema de vão ter 3 aventuras. Isso. E acabou. A gente vai jogar de novo esse mesmo mundo? Sim, eu quero. E vão ser mais 3 ou 4 aventuras. Eu acho assim mais legal. É temporada, é série da BBC. Daqui a 2 anos a gente joga de novo e tá chegando a hora. É mais ou menos que nem a gente tá jogando Mutantes Malfeitores. Isso, temporadas. Agora a gente vai pra livros. O que vocês leram, Caíde, Vinícius, de legal? Cara, eu tô lendo. Vem cá, te contar. Eu tô lendo Conan, o Bárbaro. Sério? Surpresa. Sim, tô lendo Conan, lançado pela Pipoca Nankin. É muito bonito. Que livro lindo, né? Que livro bonito, bem Eu feito. fiquei com vontade de ler Conan. Também é o próximo que eu vou ler. Eu fiquei com... Ó, esse é o maior elogio da Thaís. Até Eu fiquei hoje. com vontade de ler Conan. Assim, vou ser sincera, o filme com Arnold Schwarzenegger, pra mim, não é tão cativante pra ler o Conan. Ele não é um Conan falador, sabe? Mas não é um filme Mas ele fala falador. com os É uma coisa espiritual, quase, o filme do Conan. O filme, Ele fala com os punhos, ele canta com a espada, você não entendeu? A arte dele é a morte, ele tá fazendo a obra-prima. É uma ode ao guerreiro aquele filme, cara. Na época, é um ótimo filme, muito bem feito, mas eu não vi na época. Então, Esse mas é o na ponto. época é hoje. A A época desse filme é hoje. É hoje. Ó, o Fábio, lá, meu professor, ele foi lá naquela sessão de cinema, Sim, que eu não ele levou fui. o sobrinho dele que nunca tinha assistido Conan. Nossa, isso é impressionante, é uma pessoa que nunca assistiu Conan. E olha que o sobrinho dele é tipo nerd, ele conhecia as referências ao Conan. Pessoas novas não costumam ver. Não, Sabe? mas é engraçado que ele conhecia as referências ao Conan, ele conhecia, por exemplo, aquele Conan What's Best in Life. Ah, é que sabe? ficou famoso na Mas internet. todo mundo que. Quase todo mundo que mais novo não conhece Conan, quando vê, fala que é clichê. Não sabe que é o original, né? Na verdade, né? Não, Então, mas aí ele levou o sobrinho, o cara assistiu, o sobrinho não é novo, assim, o cara tem 25 anos, sei lá. Ah, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto. E aí ele assistiu e o cara ficou hipnotizado, assim, adorou. Eu vou mostrar isso pro meu filho quando ele tiver idade o bastante pra parar e ver um filme. E você já leu quais contos dessa edição? Eu resolvi ler com calma, muita Você só lê com calma, Vinícius. Eu sou um leitor lento porque eu não quero me distrair e eu tentei fazer uma coisa que o Gustavo me ensinou. Você vai ler um conto como se fosse ver um filme. É uma coisa só. E aí eu li a Fênix na Espada. Isso é legal. Você, cada vez que você senta pra ler, você lê um conto inteiro. E aí depois você para, não começa o outro ainda. Não, na metade. amanhã eu leio outro. Eu também faço isso, eu prefiro assim também que eu paro, assim. E Tem alguns contos que não são possíveis isso, mas eu vou falar mais é tarde. verdade. Assim, São muito longos. Mas lá dentro, a não ser que seja... É que tem uma novela num dos livros do Conan, não esse, da... O Hora do Dragão. A Hora do Dragão é gigantesco. Não dá pra você ler assim de uma vez. Só se você tiver com bastante tempo, acho que ele tem 200 páginas. Bom, eu vou falar também sobre o meu escritor favorito, que por acaso é o Robert Howard. Que é o mesmo? Que é o mesmo. Eu li aquele livro O Rosto de Caveira, Os Filhos da Noite e outros contos da Martine Claret. Eu adorei o livro. O primeiro conto é o Rosto de Caveira, se passa no Primeira Guerra Mundial e se passa em Londres e conta uma conspiração de uma organização criminosa liderada por alguém que eles chamam de Escorpião, que eles acabam descobrindo depois que é um ser meio Lovecraftiano muito antigo.
Pô, que legal. Completamente Lovecraftiano. Ele... É interessante, né? É aquilo que a gente discutiu no Solomon Kane. O Robert Jordan pegou bastante influência, Quem? né? Do Robert Howard. o Robert Howard. Nunca Roda do Tempo? O cara Roda do Tempo. Alguém já leu a Roda do Tempo? Ele primeiro. E Voltando, esse então. nome do vento é bom? O nome do vento é bom? Então, e o segundo conto tem uma história de lobisomem que ficou muito legal, que se passa na África, fazenda de um português criador de gado. Interessante. Esse é muito legal, muito da hora, cara. Tem todos os supostos clichês, que nessa época não eram tão clichês. O lobisomem ele é como se fosse uma possessão. E ele tem 2 contos, na verdade. Ele é um bem curtinho, que conta a origem do lobisomem na Europa, e depois vai pra África, e tem meio que uma briga com os nativos. Eu vou contar uma história que você vai achar legal. A editora Clock Tower, ela lançou uma compilação de contos de terror do Robert Howard, que é a compilação completa. Com mais ainda... Eu acho que tem todos esses repetidos e tem outros. Que Interessante. são todos os contos do Robert Howard que são os de terror. É tão especial que só tem 4 edições. Caramba. O trabalho desse editor é bem famoso porque é um trabalho meio que de amor mesmo. É. É muito bem feito. O cara faz sozinho, ele vai atrás de todos os profissionais que fazem as coisas e ele vende diretamente no site dele. Não Você tem parece que- o Supnazi? Tipo, se ele não gostar de você, ele não vende. Pode ser. Fala assim, você tem que pedir. Você mandou o seu e-mail pedindo sem uma vírgula. No book for you. No Book for You. É tipo um negócio super especial, assim, as edições dele. Até os livros do Lovecraft que ele lançou. Porque ele começou pra lançar livro do Lovecraft, que ele lança livro de direito público, né? Sim. Os livros do Lovecraft que ele lançou tem a abertura do S.T. Joshi, que é o cara que é o maior especialista em Lovecraft do mundo, cara Caramba. americano. Ele até fez uma biografia do Eles- Lovecraft que saiu agora pela Edra. A biografia do Lovecraft. A biografia, que, assim, acho que tem outras, mas essa é a biografia. É do S.T. Se Joshi. você saber por que ele escreve assim, lê uma biografia. Ele é meio... É uma vida meio complicada do Lovecraft. Ah, sim, exatamente. Sim. Mas nada justifica o fato de que ele não colocou um Conan nas histórias dele. Eu vou continuar. Robert Howard colocou tudo que ele podia ser, o Lovecraft. Não podia pôr um bárbaro. Só um. Ele usava alguns nomes, Com machado, espada, só um. Imagina que legal. Cthulhu Matando um deus ancião. com um machado. Puta, cara, eu compro esse livro agora. Se tiver um bárbaro matando um deus ancião. No livro do Lovecraft tem um marinheiro sozinho derrota Cthulhu. Cara, eu vou escrever o livro. Na hora que os personagens virarem direito público, eu vou escrever Conan vs Cthulhu, cara. Agora Excelente. perfeito. E põe o Tarzan também lá também no meio. Tarzan e Conan vs O Cthulhu. Edgar Rice Burroughs viveu demais. Ele viveu demais. Eu sei que o Tarzan ele tem direitos, os caras renovam os direitos dele. Então, Eu vou falar o que eu li. Eu li um conto. Na verdade, foi a minha primeira leitura do Stephen King. Eu li um conto chamado 1922, que veio no livro Escuridão Total Sem Estrelas. Que é um bem recente, né? É bem recente, já saiu uma adaptação da Netflix, um filme Sobre um dos contos só. sobre esse conto, Esse conto. o 1922. Eu vi o filme antes, daí depois eu li o conto, e é bem parecido os dois. É muito bem adaptado. Eles fizeram o que deve isso. ser feito, né? Deve seguir o negócio. As pessoas gostam de uma coisa porque é daquele jeito. Sim. Aí as pessoas, geralmente, quando adaptam pra série, gostam de pôr o toque deles ali. E dá merda. Geralmente a merda vem daí, sabe? Mas vocês não estragou um pouco a sua leitura ter visto o conto e ainda mais o fato de que ele é igual no filme? Não achei. A do Gustavo estragou, mas a minha não. Por quê? Porque eu dei um tempo. É. Eu dei mais ou menos 1 mês e meio pra ler. Oh, muito tempo. E tem alguns detalhezinhos ou eu li outros logo em que não seguida. tem, sabe? É que, sei lá, ainda mais que tem mistério, terror. Sim. Como Pra que é a mim, história? Eu nunca parece vi. que tira tudo de mim, sabe? Legal. A história se passa em 1922. É a Obviamente. história de um fazendeiro que vive com a esposa e o filho. No interior dos Estados No Unidos. estado, não lembro agora o nome do estado, mas é aquele estado bem do centro dos Estados Unidos. sabe? Não é o Maine, não. Sempre é o Maine. Não, pior que não. Não. Esse eu observei esse detalhe. Não é. Não é no Maine. A esposa dele tem uma terra que é vizinha da dele, e ele tem a terra dele e ela quer vender essa terra vizinha e ele não quer. Ela herdou essa terra do pai Do dela. pai dela. Tá. Mas ela é ligada ou ela tem separação, assim, é um pouquinho mais Não longe? sei. Não, elas são juntas. São meio que juntas. Eles querem vender pra um... Ela quer vender É. e ele não quer. E aí começa a confusão até o momento que ele mata ela por causa disso. com a ajuda Caramba. do filho. Calma aí. É isso. Essa é a parte importante. Ele alicia o próprio filho. Ah, sim. Isso não é um spoiler porque é um começo, Tá no trailer. realmente. Mas a história no trailer. E depois é ele meio que sobrevivendo, ele e o filho sobrevivendo a isso. E Com esse tem drama, coisas que nossa, a gente acha que pesado. pode ser sobrenatural, pode não ser. Tá. Eu acho que é sobrenatural. É. O trailer mostrava gosto de assim, pensar que tinha um é. monte de ratos no esgoto. Eu falo assim, talvez seja só muito sujo.
Tem esgoto na fazenda lá. Eu tô desculpa, no poço. É, que os caras jogam o corpo da esposa no poço, e aí o poço fica cheio de Exato, ratos, hein? porque os ratos estão comendo o corpo. É. Aí depois os ratos começam a andar pela fazenda, e os ratos ficam cada vez mais violentos. Possuído E lá. é um conto de 150 páginas, então não é um conto pra você ler numa sentada. Mas aí configura conto ainda? Eu acho que não. Eu acho que é uma novelete ou novela. A minha pergunta vem porque você até falou agora há pouco, Thaís. Nem todo conto dá pra sentar, ler como se fosse um filme, levar Sim. 1h30 lendo e acabou. Mas, poxa, eu tô vendo que esse livro aí, ele é grande e ele tem 3 contos. São 4 contos. 4. Não são contos. Não são contos. Mas Acho esse que não é o maior. configura como conto. Esse é o maior, os outros são mais tranquilos. É, tem um E é do Stephen King. É. O cara gosta de dar uma segurada na história. Ele gosta de ir aos poucos. nos contos é Eu bem acho que diferente, não. sabe? Os contos ele... Não. Os contos ele vai mais direto ao ponto. Isso que eu gosto dos contos dos... Você prefere mais os contos e noveletes do que os novels dele, Sim, né? Os porque romances. eu acho que Stephen King é um cara que tem ótimas ideias e às vezes em livro que ele pega um livro inteiro pra desenvolver aquela ideia, eu acho que ele se enrola às vezes, dependendo. E Tá. ele acaba fodendo no final. Isso. Tanto que as histórias mais famosas dele, que é o Sonho de Liberdade e o Conta Comigo, os dois são baseados em contos. São contos. O Conta Comigo, inclusive, é do Quatro Estações. Que é o do conto de outono, né? Outono. É o conto de outono. Eu quero fazer uma piada sobre conto E comigo. é esse estilão. Eu acho bem legal. Até aproveitando essa ideia, a Carol leu para do Revival, do Stephen King. Uhum. Eu ouvi falar. Também ouvi Ele é falar. novo e ela falou que ele não tá enrolando nesse livro. Tanto que ela falou, ela leu do Joey Hill que vocês deram, A Estrada da Noite, e ela falou, nossa, ele é muito melhor do que o pai. E aí, quando ela foi ler o Revival, ela foi com aquele medo, né? De repente ela falou pra mim, eu só recebi uma mensagem, esse livro é estranhamente fluido. Acho que o Stephen King ele envelheceu, ele melhorou, pra falar a verdade. O pessoal fala que os últimos livros dele são fantásticos. Aquela trilogia do Mr. Mercedes, do Joyland, todas essas coisas. O Joyland é um livro que vai bem rápido também. Falam que é muito bom. Não, Agora o eu- Gustavo, mais um livro só. Eu acho que eu queria destacar o Ordem Vermelha. Sim. O Ordem Vermelha é um livro do Felipe Castilho, ele foi lançado pela editora Intrínseca com parceria com a CCXP. É um projeto, quem escreveu é o Felipe Castilho, mas tem outros 2 artistas envolvidos profundamente na criação dele, que é o Rodrigo Bassi Didier, que ele é desenhista, e o Vitor Hugo Souza, que é escultor. Eles fizeram a parte visual do livro, né? Então eles desenvolveram como seria o visual dos personagens, fizeram o mapa, fizeram a capa, fizeram tudo que você imagina. Então é uma parceria mesmo. Tá, assim. é legal o esquema. Tem desenhos no livro? Então, no livro não, mas tem um site oficial que tem. O livro só tem a capa. e tal. Eu gosto um quando vê com mapa desenho. Eu sabe? gosto. Antigamente eu Tem um desdenhava mapa de, bem legal. de livros que vinham com imagens. Nossa, o Gustavo tá mostrando é um mapa bem bonito mesmo. Então, ele foi feito para ser não apenas um livro, é o início de um universo compartilhado. Que é o Isso. Filhos da Degradação, né? Esse livro é o Filhos da Degradação. Ele foi feito para ser o início. Não, a série Filhos... Não. Ordem Vermelha e Filhos da Degradação. Filhos da Degradação, pelo que eu entendo, Ah, é? é esse livro. Ah, Ordem Vermelha, eu acho que é o nome da série. Ah, é? Achava que era o Eu acho. contrário. Eu também. Pode ser. Agora Filho. eu fiquei confuso. É porque tá menor o Filhos da Degradação, que tá mais com cara de série. É. Tá, pode ser. Então, porque, assim, existe uma cidade gigantesca, mora um monte de raça dentro dessa cidade, Uhum. e a cidade é meio uma merda, assim. Metade dela é favela, praticamente, Tá. e, tipo, gente vivendo na miséria, zoado pra caramba. E a outra metade vive um pouco acima, Levemente. levemente acima, e eles são dominados por uma deusa, mas assim, tem uma história bem longa por trás dessa deusa, mas tem gente que duvida que é verdade, tem gente que não. Mas quem reforça o poder da deusa é um cara, que é o general dela, que ele chama Progon, Uhum. e ele é um cara com poderes sobrenaturais fortíssimos, assim. Esse cara, ele tem uma ligação com um negócio que chama mácula, que é um bagulho preto, um piche, assim, Uhum. que se você... Tipo água sombria. Você pode enfiar as pessoas naquilo e a pessoa é possuída por aquilo e fica... Igual água sombria. O que é água sombria? Dos Piratas das Águas Sombrias. Ah, é verdade. É verdade! Meu Deus, é do Persona Meu Deus. Water. Então... Ah, tudo fez sentido. Só que assim, os humanos, se eles são enfiados na mácula, eles morrem. E as outras raças, elas não morrem, mas elas ficam doidas. Uhum. Aí depende do quanto tempo você deixa, é que nem micro-ondas. Se ficar muito tempo, quanto tá. mais tempo, mais doido fica. A mácula é um negócio interessante que é assim, se você passar ela numa arma, se você ataca o inimigo com essa arma cheia de mácula, ela estanca o sangramento externo da pessoa. Ela fecha a ferida. Ela fecha a ferida. É como se ela cauterizasse a ferida, sabe? Então você esfaqueia a pessoa fica com um dano interno, mas fora fica uma marca preta.
Ela cauteriza. Tá. E ela fecha. Porque tem um esquema que é assim, a cor vermelha é proibida. Tem uma backstory por trás disso. A vila. Então os logo caras... no começo tem uma introduçãozinha que fala tudo isso. Porque a cor vermelha é proibida, os caras não podem ver sangue. Ah, por isso que a mácula tá lá pra... Só que pra evitar mesmo, a maior parte dos soldados oficiais da cidade, que são os... Tem os autoridades e tem os... Como chama? Escolhidos? Eu Qual não é o nome? cheguei nessa parte ainda. É uns caras que andam com umas armaduras negras, pesadonas lá. Eles usam... As armas oficiais da cidade são martelos e massas. Pra não ficar sangrando. sangrando. Machado, porque não corta. Então eles não batem com muita força, né? Porque você bater com força vai sangrar. Sim. Ó, eu tô salvo também. porque eu sou daltônico. Mais uma vez, Você não vê o vermelho. eu não vejo Ou vermelho. não, você ia sair vestido de vermelho, sem perceber, né? Ferrou, né? E na verdade eu nunca ia usar laranja porque eu ia ter medo. Eu nunca ia usar vinho porque eu ia ter medo. Então. Eu ficava, vai que é vermelho. Eu acho engraçado que eles criam todas umas coisas em volta disso. Por exemplo, se você vê o vermelho, tem um costume que o vermelho dá azar. Assim, se você vê. Então, se você vê o vermelho, você tem que dar um tapa na testa. É como se fosse... bom. Quando alguém arrota, sabe? Você vai Tipo, sair- Aue. Não, eu vejo é que os caras fazem como se fosse um negócio religioso. É como se fosse fazer um sinal da cruz, porque você viu uma coisa do capeta, sabe? Tá. Você viu uma coisa do capeta. Aí você, eu vi vermelho. Aí você Põe a mão na põe a mão na testa. testa, sabe? E é meio que umas coisas assim. Ele tem vários personagens, várias raças. É interessante. Legal. Bom, isso foi o que a gente viu de RPG e Ou leu. livros. Na verdade, o que a gente leu de RPG e livros. Ou jogou. Jogou. O que vocês jogaram e leram de legal esse mês? Conte pra gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Falou.